O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou ontem a sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro após a decisão dele de lançar o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Ao comentar sobre o assunto pela primeira vez, o governador, que era cogitado para substituir Bolsonaro na disputa, disse que conversou com o filho mais velho do ex-presidente e que ele poderá contar com seu apoio. Agora, claro, obviamente, depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o senador Flávio Bolsonaro reforçou a sua candidatura à presidência. Para Flávio, independentemente da forma, ele disse, abre aspas, é um fato, fecha aspas, que a direita estará junta nas eleições de 2026. Flávio ainda agradeceu a fala de apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos ouvir a fala do senador. Essa candidatura é irreversível, palavras dele, não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. E a partir de agora é a gente conversando com as pessoas, para terem as pessoas certas do nosso lado, os especialistas em algumas áreas com quem eu já estou conversando. Ele me deu algumas sugestões de quem procurar, de quem falar, pediu para agradecer ao governador Tarcísio pela fala dele, que ele conseguiu acompanhar aqui da televisão, que ele tem acesso à TV aberta. Eu também quero de público aqui agradecer o posicionamento do governador Tarcísio e a gente vai estar mais junto do que nunca. Muito importante também ele forte em São Paulo, que é isso que vai tracionar para a gente fortalecer o nosso nome também em rede nacional. O apoio do Tarcísio de Freitas a Flávio Bolsonaro é uma questão de honra moral com o presidente Jair Bolsonaro? É convicção ou é política? Eu acho que é os dois, né? Conhecendo os Foram dois... três opções. Não, mas quando você fala honra... Três opções. Honra, para mim, abrange a parte de fidelidade, né? Ah. E segundo, a parte política. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas, honra e política. Eu conhecendo os dois pessoalmente e acompanhando uma série de ações que foram realizadas durante o próprio governo do presidente Bolsonaro, e ainda quando o Tarcísio não se falava nele quando governador, nós que fizemos o primeiro grito na primeira motociata no dia 12 de junho de 2021, em cima de um carro de som ali no Ibirapuera, em São Paulo, nós fizemos o primeiro grito de governador para Tarcísio. E eu lembro que nós conversávamos o seguinte, que Tarcísio, o plano era Tarcísio ficar pelo menos dois mandatos como governador, porque não imaginávamos esse desenlace do Jair Bolsonaro perder as eleições. Era uma coisa que, para mim, até hoje é impossível de imaginar pelo que eu vi nas ruas, nas estradas, né, com milhões de apoiadores nesse país. Agora, no que diz respeito ao que nós estamos vivendo, será que nós temos um cenário? Eu havia previsto para vocês, outro dia, o doutor Marcília perguntou para mim, isso era uma análise ou uma praga, né? Eu havia previsto para vocês que Tarcísio não sairia candidato, né? Eu previ isso porque existem ainda aqueles que temem pela veracidade das urnas, né? Então, uma urna que não é auditável, ela pode causar algum tipo de dúvida na cabeça das pessoas. E o Tarcísio está indo muito bem em São Paulo e com certeza será reeleito. E existe uma segunda possibilidade. Possibilidade também, conhecendo um pouco da estratégia do presidente Jair Bolsonaro, é que até abril, que é a data limite para a inscrição dos candidatos, é que a pressão política em relação ao Centrão e as negociações referente à anistia e não à dosimetria possa fazer com que haja uma dança das cadeiras e volte aí Tarcísio a ser o candidato. Vamos ver o que vai acontecer, o tempo dirá. A política não é um filme, aliás, não é uma foto, é um filme, né? Não é somente o que está acontecendo hoje, senão o que pode vir a partir da foto de hoje e colocando dentro de uma situação um pouco mais dinâmica, nunca estática. Mas, Suano, quando nós ouvimos o Flávio agradecendo, o Tarcísio se posicionando, depois de 3 dias de silêncio, foi uma questão de eu tenho certeza que estou apoiando ou é o que eu tenho que dizer? Eu, Tarcísio. Todos estão atuando aí, Segre, de uma forma estratégica, porque são nomes viáveis, mas a probabilidade de que esses nomes possam realmente vir a impactar vai depender de um conjunto de negociações que estão sendo feitas. A primeira coisa que para mim foi muito importante, o lançamento do Flávio representou
uma agulhada ou uma facadinha, ou então pelo menos um lance de esgrima no coração ou no peito do Centrão. Há uma regra que é da vida, uma lei da vida, não é só da política. Deseja-se a traição, despreza-se o traidor. O que tem ficado muito claro é que eles simplesmente olharam para o Bolsonaro e falaram: nós existimos e produzimos uma ideia nova de Brasil a partir do que esse indivíduo produziu, independentemente dele ter tido consciência ou não, porque na política você nunca tem consciência total daquilo que vai acontecer no futuro. Você apenas tem predisposição para iniciar. E é isso que configura uma liderança. Mas eles simplesmente cansamos dele e vamos traí-lo. Significa o que com isso? Essa traição vai demonstrar que, cedo ou tarde, os traidores serão engolidos. Porque se a traição é exigida pelo sistema, pelo deep state, por todos esses corruptos que possam estar aí e por esse governo que não presta, no momento certo vão dizer: por qual razão eu terei esses traidores ao meu lado? Eles também serão defenestrados. Isso é fato. Então a gente olha e vê o Centrão se posicionando. O que o Centrão está dizendo? Ele não é viável. É uma forma elegante de dizer: nós não vamos apoiá-lo porque nós queremos o Tarcísio. Porque o Tarcísio é a ponte. O Tarcísio, ele conseguiu a proeza de ser aquele cara que consegue conversar com todo mundo. Mas por quê? Porque ele é um grande homem, ele é um cara espetacular. O grande problema é que ele é um cara espetacular para produzir o azeite que vai lubrificar as engrenagens da mesma máquina. Essa é a grande questão. Se o Tarcísio mostrar que ele quer mudar a máquina, certamente as pessoas vão abandoná-lo e vão atrás de uma opção. Não me assustaria se esse mesmo Centrão não migrasse para o Lula. Para dizer: deixa a porcaria do jeito que está, porque pelo menos a gente continua da forma como está aí. E a gente continua ganhando. Essa é a grande questão. Eles estão fazendo de tudo para apostar no Tarcísio. E o Tarcísio, estrategicamente, ele sabe que ele tem uma eleição vencida em São Paulo. Isso aí, se o Tarcísio falar: eu saio para São Paulo em 2040, ele vai ser eleito. Tá? Então ele tem uma eleição vencida em São Paulo. O problema dele é saber: eu terei todas as forças do centro me apoiando para a presidência da República, então tem que acalmar o clã Bolsonaro e o Bolsonaro Jair, em especial, que já está acenando para ele. Foi colocado o Flávio apenas para dizer: nós não vamos aceitar traição e não vamos aceitar que vocês nos ignorem, porque eles não podem fazer isso. Porque o que está acontecendo hoje decorre de tudo aquilo que o Bolsonaro trouxe de expectativa para o Brasil desde 2018. Esse é o grande problema. E aí o Tarcísio está só aguardando. Está sendo inteligente, está sendo elegante, está sendo esperto e é uma peça viável. Se manifestou três dias depois, porque está dentro da lógica para tentar entender como é que as peças vão se movimentar. Inclusive, isso é do perfil psicológico do Tarcísio. O Tarcísio não é o cara que joga xadrez com velocidade, faz jogada e bate. Não, ele olha as peças e analisa, depois ele se posiciona. Porque ele já tem uma vitória, pelo menos. O problema dele é saber: eu vou para uma vitória certa ou vou para uma vitória quase certa ou certa se todas as forças do centro me apoiarem. E ele vai deixar para a última hora. A última hora para ele é o momento adequado para ele não receber muito impacto do governo. E a última hora foi para ser usada também, né? Sim, não é isso mesmo. Lideranças do Centrão vêm com ceticismo a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República em 2026. A decisão pegou de surpresa dirigentes dos republicanos, dos progressistas e de União Brasil, que afirmam não ter sido consultados previamente sobre o assunto. A pergunta é: por que seriam? A Oeste indagou interlocutores dos três partidos, todos alinhados ao núcleo político. Eles acreditam que a candidatura de Flávio ou de qualquer figura que carregue o sobrenome Bolsonaro é vista como eleitoralmente inviável para 2026. A avaliação combina dois fatores centrais: a rejeição acumulada do ex-presidente, segundo o Centrão, e a falta de competitividade do senador nas pesquisas eleitorais. André Marcília, ontem apareceu uma pesquisa que colocava ele empatado com Lula. E ontem também o Flávio Bolsonaro convocou uma reunião e um jantar e flopou. Isso é uma mensagem do Centrão? Bom, o Lula, a gente tem que analisar isso da seguinte forma. Você tem uma pesquisa que coloca... Veja, o Flávio anunciou a sua candidatura na sexta-feira. Faz, portanto, 3 dias. 3 dias. 3 dias. Ele já tem uma pesquisa em que ele está empatado com o Lula, que está aí sentado no trono há quanto tempo? O Lula, por sua vez... Então, o Flávio, ele já empatou com o Lula, né? A tendência do Flávio é o quê? É subir. Claro. É subir. A tendência do Lula é descer. Então, me parece que a candidatura do Flávio Bolsonaro vai de vento em popa. Isso daí é inegável.
Esse é um ponto. O outro é que a candidatura dele também serve ou serviu para duas outras coisas interessantes que a gente tem que analisar. Primeiro, dá um rumo ou cria uma espécie de linha sucessória, vamos dizer assim, para o próprio bolsonarismo. E terceiro, mostra quem é quem. A gente tem uma decantação, assim como o vinho, você põe para decantar e vai ali purificando. Melhorando. Vai melhorando, vai saindo a acidez. Então, o centrão é a acidez. O centrão vai mostrando a sua cara e é bom que mostre. Veja, a gente não está falando só de eleição, a gente está falando aqui da construção de uma direita no país. Então, se as pessoas, se o público, independente do resultado até final da urna, se o público não souber o que é direita e o que não é direita, se o público chegar toda vez nas urnas... Veja, até há 10 anos atrás a gente achava que o Alckmin era direita, as pessoas contavam que o PSDB era direita, que o Serra era direita, que a gente tinha essas pessoas na direita, que o Fernando Henrique era direita. Meu Deus. Tá aí todo mundo hoje com a máscara no chão. Então é importante que as máscaras sejam postas nas pessoas corretas, que a gente entenda quem é direita, quem é centrão e quem é esquerda. O Dirceu já chegou esses dias e anunciou que o PT não era esquerda. O PT era o quê? Era uma centro, um partido de centro. Ah, sei. Por que ele faz isso? Sei. Porque existe uma confusão do que é direita e esquerda dentro do país, e aí se o Dirceu fizer colar que o PT não é um partido de esquerda, ele pode colocar um puxadinho do PT como de esquerda, ele como centro, e não precisa ter oposição. Claro. Então as pessoas querem ganhar por WO as eleições nesse país. É importante uma candidatura como essa para fixar. Isso é a direita, isso é o centrão, isso é a esquerda. A gente, repito, não está falando aqui só de urnas no ano que vem. Tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer até lá. Nós estamos falando também de construir identidades para os políticos, para os partidos e para os eleitores.